palavras de vida, elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos ao pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida, terno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida.
Oh, you've been a long time this way, haven't you, lady? Você tem estado deste modo há muito tempo, não tem, senhora? And you've been healed once too, a cancer or something. That's right, some kind of a condition that was with you, and God made you well. E você foi curada uma vez, também um câncer ou algo correto, certo tipo de problema que havia contigo. E Deus te deixou boa. Now you have, Agora você tem, you call preachers and things to pray for you, and things like that to make yourself rest at night. você chama pregadores e outros para orar por você e coisas assim para te fazer descansar à noite. You come from Fort Wayne. That's right. Você vem de Fort Wayne, correto? You believe with all your heart that Jesus Christ make you well? Você crê com todo o seu coração que Jesus Cristo te curou? You believe that His power will now heal you? Você crê que o seu poder vai te curar agora? You've got to take a hold quickly, sister. Você tem que segurar rapidamente, irmã. If you will with all your heart, Jesus Christ will make you well. Se você o fizer com todo o seu coração, Jesus Cristo te deixará bem. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, pela graça dele, nós estamos aqui mais uma vez. Vamos nos pôr de pé. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, na Tua casa, Pai, nesta casa de oração, onde o Senhor tem nos alimentado com a Sua palavra, curado nossas almas, nossos corpos, tem nos levado a se arrepender de nossos pecados, a reconhecer nossos pontos fracos, nossas falhas. Como disse o profeta lá naqueles dias, falando do tabernáculo, este é um lugar espiritual, este é um lugar especial. E nós te agradecemos, meu Deus, por poder estar aqui com saúde, com vida, para te adorar e para se alimentar deste pão da vida. Fala conosco, meu Deus, com o perdão de nossos pecados. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos cantar o 48. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. Vamos ver se nós alcançamos aí. Pensemos, irmãos, pensemos na morte do Salvador, que ressurgiu triunfante, pois orava ao Criador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Jesus vivia orando, sofreu grandes tentações, mas saiu vitorioso, motivo das orações. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial.
nós temos um grande exemplo em Jesus o Salvador. Vivia sempre orando e venceu o tentador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Mais uma vez. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o 63. Cada hino é uma mensagem falando conosco, né? Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém. Muitas vezes nesta vida reclamei por não ter um sapato pra calçar. Não lembrei que neste mundo tão imenso existem muitos sem os pés para andar. Reclamei ao ver as mãos cheias de calo. Revoltei-me de tanto trabalhar. Esqueci que existem muitos sem as mãos e, no entanto, muitos a se reclamar. Ó Jesus, ajuda a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei: servo bom, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu que estou cantando fora. Não consegui lembrar da nota correta aqui dele. Cantei um pouquinho fora. Fica para a próxima. Vocês me perdoam. Amém. Amém. Vamos cantar o 93. Quando eu estou nervoso é assim mesmo. Glória a Deus. Deus é o nosso Deus. Deus aceite a nossa adoração. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansa
no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Aleluia. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Amém, Jesus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos substituir aquele que eu errei por este 102. Tenho em Jesus meu melhor amigo. Graças a Deus. Louvemos a Deus. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve, só Jesus, só Jesus, meu Jesus sempre está comigo,
nas negras lutas, vê também minha dor, todo pesar com amor suaviza, não terei mais temor. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me. Ei, glória a Deus! Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum este amigo esquece, não nenhum, não nenhum, outro não há tão humilde, manso, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Inclinemos nossa cabeça. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, meu Deus, com nossa Bíblia, Tua Palavra diante de nós e desejamos, Senhor, sair destes sentidos humanos e ver a Tua Palavra como ela é, Pai, e termos mais fé, mais posicionamento, mais poder, Senhor, do alto, poder de Deus. Mais sabedoria de Deus e menos humana, Pai. Tua palavra nos dá o conhecimento que necessitamos para nosso posicionamento, ó Deus. Fala conosco, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Depois da leitura, a irmã Daiane vai cantar, adorar a Deus. Vamos ler juntos, irmãos, São João 14, verso 12 até o 15, né? João 14, verso 12 ao 15. Vamos ler.
na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém. Podei-vos assentar-nos. Vamos ouvir este hino com a irmã Daiane. Hino Deus me ajude. Senhor, tu me conheces, sabes tudo de mim, antes mesmo de eu traçar meus planos, de todos já sabes o fim. Eu não sou perfeita, bem longe disso estou. Mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoa, com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda. Transforma todo o meu ser. Quero aprender a viver mais perto da tua cruz, pra sempre permanecer. E todo passo que eu der, mais firme sempre na fé, para um dia, Senhor, a tua face ver. Ei, glória a Deus. Graças a Deus.
dia, Senhor, a tua face eu ver. Senhor, ensina-me a viver. Senhor, ensina-me a Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. É um hino mais abençoado que o outro, um hino mais lindo que o outro, né? Graças a Deus, nós temos aí um arsenal grande de hinos abençoados, né? Muito bem, irmãos. Nós demos boa noite também aos irmãos aí na internet. Um abraço a todos vocês aí. Não estávamos ao vivo aqui por um problema que tinha dado, mas agora deu certo, né? E estamos com o ar desligado, todo mundo suando. Eu fui enganado com esse ar aí. O profissional disse que ele supria e parece que ele não vai suprir o calor aqui do tamanho da sala, né? Vamos ter que orar mais aí, né? Amém. Graças a Deus. Deus proverá, né? Muito bem, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem aqui, o qual eu amo muito pensar na vida dele. Hoje, falando com uma pessoa no telefone, muito sofrida, né? Membro nosso, eu disse: nunca esqueça da vida de Abraão. Nunca esqueça da vida de Abraão, que tinha tudo para desanimar. Tinha tudo para ser um homem bem negativo. Mas venceu pela fé. Venceu porque ele conseguiu ignorar, né? Ignorar as lutas, ignorar as coisas e se agarrar na palavra de Deus. Um exemplo para a noiva, para nós cristãos, né? Provando sua palavra, parágrafo 80. Abraão foi outro profeta do Senhor, a quem a palavra veio. E lhe disse, quando tinha 75 anos de idade, e Sara tinha 65 anos de idade. Ele era 10 anos mais velho, né? Que ele ia ter um filho com Sara. Agora, isso foi um choque, e tanto para um incrédulo. Meu Deus, parece que Deus faz, irmãos, coisas para quem tem que tropeçar. Que coisa. Deus faz coisas para o incrédulo se tornar pior mesmo. Não quer nada com Deus. Então escuta, né? Nos dias de Noé, vai chover, isso é loucura, né? É que Deus sabe que o cristão vai crer, né? O cristão vai pegar aquilo. Veja, isso foi um choque em tanto para o incrédulo,
ouvir Abraão, que Abraão ia ser pai, ainda com Sara. Poderia você imaginar hoje tal coisa acontecendo até mesmo nesse dia? Com todas as nossas realizações científicas e todos esses bebês de proveta de que falam e coisas tais? Porém, esta mulher idosa, agora com 65 anos, e um homem idoso de 75 anos, porém, a palavra do Senhor veio a Abraão e lhe disse que isto ia acontecer. Isso é tremendo, irmãos, pensar na vida deste homem. Isso serve para qualquer hora da nossa vida, né? Que Deus não está andando pela lógica, né? Deus é Deus. Deus deu uma promessa em cima de algo impossível. Né? Veja, e Abraão creu em Deus. Essa palavra deve nos inspirar. E Abraão creu em Deus, que ele ia ter o filho com Sara. Agora, irmãos, se ele fosse olhar para a vida dele, ele teria tudo para não crer naquela palavra. Mas a Bíblia diz, ele creu em Deus, creu na promessa de Deus. Por isso nós devemos crer em Deus. Seja o que for, nós devemos ter fé da cura de qualquer doença. Qualquer uma. Se a nossa fé só é para curar dor de cabeça, dorzinhas, ela não é a fé correta. A gente tem que crer em Deus, poder de Deus, crer na mudança que Deus faz, crer na libertação que Deus faz, crer que Deus responde à nossa oração. Já pensou, irmãos, que adiantaria nós orar sem crer em Deus? Veja. E sem importar o quanto Deus falou e quão verdadeiro era, Abraão teve que crer no que Deus disse, para que fosse assim. Agora veja como aquele homem foi testado com seu testemunho de que ele realmente creu. É como nós. A promessa de Abraão era um filho no natural. A nossa promessa é encontrar o filho nas nuvens. Nós precisamos crer no nosso arrebatamento também. Você tem que crer individualmente no seu arrebatamento. Crer, eu creio que vou subir. Mas, se não crer, a palavra de Deus, nós vamos ver algo muito especial aqui, que Deus provou sua palavra através de alguns crentes. Sempre foi assim, através daquele que creu. Então veja, esse mesmo homem que fez essa confissão de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você é, sentado aqui esta noite. Ele era tão humano quanto nós somos. Nós ainda cremos em Deus. Nós temos de crer que sua palavra é a verdade. Veja, quando uma pessoa deixa de crer na verdade,
é quando ela está derrotada. Deixa de crer. Porque é a nossa fé que nos mantém de pé. É a nossa fé em Deus. Se nós não crer na mensagem, na palavra, a gente é derrotado. E a fé tem que ser acima dos sentidos. Nós, às vezes, estamos assim meio se complicando, porque às vezes naquilo que nós olha nos atrapalha, nos desanima, né? Nós temos que crer em sua palavra, e que sua palavra é a verdade. Amém. Não esqueça disso. Creiamos no nosso arrebatamento, independente de qualquer coisa. Se Abraão fosse falar assim, mais, nossa, tinha tanta coisa, mais minha esposa, mais meu corpo, mais eu sou casado com ela desde novo, nunca aconteceu. Veja que ele teve que tirar tudo isso da frente para crer na palavra de Deus e a promessa se cumprir, né? Eu nunca gostei de uma frase que eu já vi algumas pessoas da mensagem dizer. Do jeito que as coisas estão aí, ninguém vai no arrebatamento. Ué, como que ninguém vai? Então Deus é mentiroso? Mombrana disse, Deus terá uma noiva preparada. Então, independente, irmãos, do que acontecer, nós ouvimos nesse encontro, citei agora, nessa semana, num culto, não lembro aonde, o pastor Joaquim disse assim, grandes acontecimentos, como o dia de Noé, do Egito, e agora na vinda do Senhor, grandes acontecimentos são precedidos de grandes problemas. Olha o que está acontecendo, agitação no mundo agitado, são precedidos de escândalos, de problemas de toda espécie. E se você desanimar porque você vê alguém desanimado, então você está dependendo de alguém para ir no rapto. Se você for no rapto dependendo se alguém lá se desarruma ou se arruma, então a gente fica sempre dependendo de alguém. E a coisa aqui foi tão séria que Abraão não atentou nem para ele nem para a esposa dele. Já pensou? Mesmo que ele tivesse fé, mas olhasse para ela e falasse, meu Deus, mas olha a condição dela. Ela está velha, ela não tem mais, ela é estéril agora, ela já entrou na menopausa há muito tempo. Além da fé dele, ele teve que passar por cima da circunstância dela também, para crer. Irmãos, eu digo algo aqui para vocês. Nós nunca vamos, humanamente falando, eu acho que nós todos já entendemos isso. Nós não vamos alcançar perfeição humana aqui. Que a nossa carne, ela é o nosso maior inimigo. Nós não vamos alcançar perfeição humana. Quem fica assim, tentando alcançar perfeição humana no sentido errado, vai só se frustrar, vai só ficar, né? Nós temos que buscar a fé perfeita. Essa que é a questão da coisa. Qual é a fé perfeita? É a fé que nós conseguimos crer, independente do que nós estamos vendo, independente do que nós estamos ouvindo, de coisas ruins, independente de acontecimentos. A fé fica só com a palavra. Ela não se hibridará com nada, né? É isso que nós temos que buscar. Veja, Abraão era tão humano quanto você é aqui nessa noite. E ele provará isto, Deus,
que a palavra é a verdade. Ele provará, como provou nos dias de Noé, como prova hoje. Ele provará, se somente crermos nisso. Agora, é interessante uma coisa aqui. Nos dias de Noé, Deus provou sua palavra lá. Mas teve algumas pessoas que Deus provou ali com elas, foram aqueles que creram. Deus provará essa palavra, a palavra desta era, ele provará, provou, está provando e provará, terminando com o rapto. Mas ele provará isso e alguns crentes que creem estarão dentro do dia da prova de sua palavra. É aqueles que creem. Então, Mombana disse, ele provará somente, se somente crermos nisso. O arrebatamento será provado, sim, mas só para aqueles que creem. O mundo não vai perceber essa prova dessa palavra. Agora, falando de obstáculo, ó. Veja o obstáculo que Abraão tinha. Irmãos, a gente está vendo todo dia essa cena. Que nós não estamos num piquenique. Nós estamos lá. Nós não quero falar isso para desanimar ninguém. Mas nós estamos fadados a ter problema todo dia. Porque o mundo é contra nós, o espírito do mundo, o inferno é contra nós. O espírito denominacional é contra nós, tudo é contra nós. Nós teremos muitos obstáculos, como Abraão, como Moisés, como todos eles tiveram um obstáculo, começando por nós mesmos. Nosso maior obstáculo é nós. Abraão tinha obstáculo para ele pegar aquele filho no colo, Isaque. Não foi fácil. Teve que ter paciência, teve que ter fé, teve que ter perseverança. Mombrana chegou a dizer assim, se você é apenas um recruta novo, uma flor de parede que não suporta nada, nenhum acontecimento, é melhor você voltar, fugir para o seu esconderijo. Porque nós estamos num deserto. Nós podemos passar por provas ardentes. Eu digo assim, o cristão que nessa altura do campeonato, nessa altura da estrada, ainda ficar com coisinha, e quando chegar a acontecer uma coisona mesmo, e aí o que vai acontecer? Fizer uma coisinha, uma besteirinha, um picuinha, um negocinho, acontece, brigas dentro de casa, no lar, qualquer coisa, isso por coisinhas pequenas. Imagina a hora que o fogo aquecer. Obstáculos. A primeira coisa que Abraão tinha como obstáculo, veja como já começa com a gente. Era a sua idade. 75 anos. Já era de começar a ser negativo. Mas eu não sei se vai dar certo, porque eu tenho 75 anos de idade. Esse foi o primeiro obstáculo. Sua idade. E Sara tinha 65, mais um obstáculo. Ela havia passado muito da mudança da vida, a menopausa. Vocês sabem de uma coisa que vem aqui agora? A vida de Abraão, preste bem atenção nisso, nós que estamos aqui. A vida de Abraão é um tipo da noiva, assim disse o profeta. Só a noiva que terá essa fé perfeita. E Abraão recebeu essa promessa do filho somente vencendo pela fé. Preste bem atenção nisso.
no corpo dele, ele não tinha mais sensação para ter filho. No corpo dela, não tinha mais sensação para ter filho. Ele teve uma fé acima de sensação. É uma fé que se agarrou totalmente na palavra. Alguém diz, nos dias do irmão Branham, lá em 1933, teve um avivamento muito poderoso. Olha, às vezes na hora dos hinos, assim, os irmãos batendo palma, a gente saltava da cadeira de roda, pulava. O irmão Branham disse que o culto acabava e as pessoas iam para casa e aquele avivamento, aquele poder ainda estava tão forte que as irmãs iam lavar a louça, não conseguiam. Derrubavam os pratos e glória a Deus e aleluia e lágrimas correndo, né? Sim, o avivamento. Em várias mensagens você vai ver que ele diz que normalmente um avivamento dura 3 anos e meio. Todos os avivamentos, história dos avivamentos, duraram 3 anos e meio. Irmão Branham disse, o nosso está para durar quase 15 anos, mas ele está se encerrando. Quando o avivamento acabou, a sensação da carne, muito pulo, muito grito, muita coisa, aquela coisa toda, e os irmãos, e muita cura, e muita ressurreição, Deus pegou e deu assim, ó. Você já viu aquela labareda de fogo, ela está bem alta assim, de repente aquele fogo abaixo, fica aquela brasa. Deus pegou e deu uma diminuída, e agora colocou através do profeta a palavra para o povo crer. Quando ficou para crer na palavra e a sensação diminuiu, os milagres já não estavam acontecendo do modo que aconteciam, o profeta de Deus foi abandonado. Ele disse que ele tinha a agenda assim, cheia de convites para ele pregar em torno do mundo. Mas quando Deus fez isso, como Abraão e Sara, tirou a sensação, as sensações, né? Entendemos isso bem no centro, é claro. Quando Deus diminuiu aquilo ali, você vê que Deus podia ter dado filho para Abraão e Sara no tempo do avivamento, tempo que ele tinha 30 anos e ela tinha 20, podia nascer muitos filhos. Mas Deus esperou todo aquele fogo passar. E agora vem dar uma promessa quando não tinha mais condição de sensação nenhuma. Aí eles só se agarraram numa coisa, na palavra. Deus, eu creio na palavra. Não tem condição mais, a Sara não tem condição mais, mas eu creio na palavra. Que coisa! Vocês já perceberam assim que em si os cultos da mensagem, eles são assim? Querer forçar um avivamento fora do tempo é só manufaturar. Começar aqui e tentar falar línguas estranhas e coisa e tal. Bem sabendo, como falei, no centro, o profeta diz que nós se alegramos com os hinos, nós damos glória a Deus, nós pulamos, nós saltamos, mas estou falando o tempo daquela sensação da carne. Vemos os cultos antigos lá dos encontros lá em Goiânia, aquele povo parece que ia sair pelas paredes. Aquietou, está nas brasas agora. Agora é a hora que Deus quer ver quem vai se agarrar na palavra. Quem vem no culto procurando aquele arrepio da carne, que será que os hinos vai ter muito isso, vai ter muito aquilo e coisa e tal. É hora de ouvir a palavra e crer na palavra. Essa é a fé perfeita.
Vocês sabiam, antes de nós orar, que Maria recebeu Jesus no seu ventre através do Espírito Santo? O profeta diz: uma mulher para engravidar precisa ter sensação. Maria não teve nenhuma sensação humana. Nenhuma. Você sabia que você pode receber o Espírito Santo sem ter sensação? Irmão Branham deu o exemplo de Maria para mostrar para a gente. As pessoas diziam: não, quem recebe o Espírito Santo tem que falar em línguas. Ele disse: não, isso não pode ser doutrina. Ele diz: você pode receber e falar línguas. Você pode receber e saltar e pular. Você pode receber e rolar no chão como um santo rolador. Mas você pode receber na doçura, na quietude. Mas simplesmente sua vida começa a ser mudada. Se você recebe, mesmo que seja no silêncio, sem nenhuma sensação, mas a sua vida mostrará depois que você recebeu o Espírito Santo. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, de se agarrar na palavra. Aleluia! É claro, não desejamos ser uma igreja morna, em si particular, um crente morno, vazio, frio. Agradecemos o avivamento da noiva, hoje é a palavra. Esse é o avivamento que vai até o rapto, é a palavra de Deus. Amém? É a coisa que mais deve nos alegrar, é a palavra de Deus. Então você veja aqui, ela havia passado muito da mudança da vida, a menopausa, sem vida, sem dúvida que isto havia cessado. Muitos anos antes, ele havia vivido com ela como esposa, ela era sua meia-irmã, provavelmente a tinha tomado quando ela era só uma menina e uma adolescência, em sua adolescência, e a tinha desposado. Ele não tinha tido nenhum filho, ela era absolutamente estéril. E agora descobrimos que para fazê-lo, ele teve de se separar de todas as pessoas que não criam nisto, para fazer que isto se cumprisse. Que coisa! Abraão teve que se apartar de pessoas que não criam corretamente. Não é minha intenção dizer que você tem de se separar das pessoas. Que dificuldade é isso, né, irmãos? Pregar isso, ensinar isso, crer nisso do jeito certo. Abraão teve que se separar. Deus disse: sai do meio da tua parentela. Mombrana disse: se ele ficasse lá, todo o ambiente que a gente fica, ele tem espíritos. E quando você está num lugar que tem espíritos, numa loja, no centro, no mercado, onde você vai, até mesmo no ambiente de trabalho, que você está no posto do dever, Deus dá graça para você suportar aquilo, mas o teu espírito não se mistura com aquilo. Agora, o Mombrana disse que a família de Abraão, eles criam, mas Abraão precisava ter uma fé muito maior do que aquela que a família tinha. Então Deus teve que falar para ele: se separe deles, senão sua fé não passará do nível de fé deles. Não é minha intenção dizer que você tem que se separar das pessoas, não cumprimentá-las, não dar um abraço no nosso parente. Nós amamos eles, mas nós temos que se separar espiritualmente. Nosso espírito, se nós somos cristãos, o nosso espírito não se mistura. Assim como eles não misturam com o da gente, a gente também não mistura com o deles. Não é minha intenção dizer que você tem que separar das pessoas, mas você tem de se separar de toda tagarelice, de incredulidade, e ficar longe disso. Quando as pessoas disserem:
Ah, essas coisas não acontecem. Esse é um bando de pessoas lunáticas. Não há tal coisa como essa acontecendo. Simplesmente tape os seus ouvidos e se afaste disso. Não dê nenhuma atenção a isto. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Irmãos, só tome assim um exemplo. Davi disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O profeta chegou a dizer assim: se toda a igreja falhar, eu não posso falhar, eu não quero falhar. Você tem que pensar do mesmo jeito. Pastor, e se toda essa igreja aqui falhar, não falhe você. Pastor, mas se todo mundo que eu conheço da mensagem falhar, então não falhe você, fique firme você e faça como Abraão, dê louvor a Deus, confie em Deus, na promessa de Deus, na promessa do rapto. Vamos crer nisso de todo o nosso coração. Vamos crer em Deus. Vamos crer na nossa oração. Vamos crer que Ele responde nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. O irmão João pede oração por Marcos e Silvana, por libertação. E também agradeço a Deus por as respostas das orações. Irmã Rose agradece a Deus por tudo que tem feito em sua vida. Peço oração pelo retorno da viagem da mãe, seu pai, seus irmãos, que estão ausentes, né? Irmão Fábio, irmã Patrícia pede oração por saúde da Ana Clara, que estava com alguma infecção. E por saúde dos ouvidos do irmão Fábio. Amém. Vamos orar a nosso Deus, vamos falar com Ele a nossa maneira, né? Também peço que os irmãos lembrem de orar pela irmã Ana Paula, lá de Chapecó.
Oh, graças a Deus, aleluia. Oh Deus, está diante do Senhor nossos pedidos. Mais uma vez levantamos este caderno de oração. Está diante do Senhor, meu Pai. Nós, Senhor, queremos crer como Abraão creu, meu Pai. Ei, glória a Deus. Ajuda-nos a ter aquela fé, meu Pai, acima do que os sentidos veem. Crer na palavra de coração, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus Todo-Poderoso. Nós cremos nisso, meu Pai, que a nossa mão erguida significa muito diante dessa palavra, que enfermidades fugirão dos corpos dos teus filhos, doenças malignas, ó Deus, hematomas psicológicos, problemas nas mentes, ó Deus de milagres, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nada é impossível, tudo pode acontecer através da oração desses justos, dessas preciosas irmãs, desses valentes de Deus, desses homens de Deus, dessa igreja de Deus, igreja que tem o poder no Calvário, que tem o sinal sobre si. Demônios, não importa o quanto o diabo range os dentes para nós, ele é repreendido e volta para o lugar de onde veio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Celestial, que ninguém saia nessa noite oprimido por nenhum espírito, que todos saiam leves, abençoados, felizes, com mais fé nos seus corações. Estamos confiados nas tuas promessas, meu Pai. Estamos confiados, ó Deus, que essa infecção da filha do irmão Fábio cai por terra nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu grande Deus. E assim cada pedido, meu Pai, o Senhor nos deu vitória pelo teu sangue lá no Calvário. Nós não estamos derrotados, nós temos vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tenha fé na sua oração, creia de coração, agradeça pela fé aquilo que você tem pedido. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem sido maravilhoso, Deus tem respondido nossas orações, Deus tem nos curado a cada culto. Aleluia, por isso nós te agradecemos, ó Pai, por esse bom tempo na sua casa. Ó grande Deus, continue abençoando esta igreja, os irmãos através da internet, seus lares. Oh meu Deus, eu oro pela nossa reunião com os pastores na próxima semana. Oh, a nossa viagem, a viagem de cada pastor, os cultos, meu Deus, as palestras ali, que sejamos ricamente abençoados, corrigidos, moldados, porque estamos aqui para fazer o melhor, para nos posicionar. Em nome de Jesus Cristo, nós encomendamos a Ti as orações e cremos na resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Aleluia. Vamos nos assentar, preciosos irmãos, e vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Glória a Jesus. Graças a Deus. Enviamos aqui o nosso abraço, nossa saudação ao irmão Luiz Antunes e família em Clevelândia, Paraná. Também a irmã Terezinha e família em Chapecó. E a irmã Patrícia e Ana Clara aqui em Itá. Deus abençoe, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. O irmão João vem aqui nos despedir. E quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui juntos. Amanhã temos culto de oração aí em Chapecó, se Deus quiser. Fechemos nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Deus eterno, estamos saindo felizes, ó Pai, pela Tua palavra ter falado conosco, ó Deus, lá no fundo dos nossos corações, Senhor. Ó Deus, é sinal, Senhor, que nós estamos pertinho para partir desta terra, Senhor, porque o Senhor está nos preparando, ó Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, por esse bom tempo, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Eu só tenho que te agradecer, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor, orando a Ti, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva nós em segurança aos nossos lares, Senhor. Ó Deus, continua cuidando de nós, livrando de todo mau espírito desta era, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus vos abençoe. Tenham um bom retorno no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Amém.